Enquanto isso, no Brasil, nós temos o grande assunto do momento, com razão, é a visita do relator especial de liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca, ao Brasil. E, em primeiro lugar, eu tenho visto algumas postagens de uma galera que chegou agora nessa história, e esse é o problema de você fazer comentários sobre coisas que vocês não conhecem, por melhor que você seja. As pessoas chegam fazendo um comentário e essas pessoas não têm muito conhecimento sobre o contexto da comissão e da corte americana, ou da OEA, né? Chamando o Pedro Vaca, as pessoas estão chamando o Pedro Vaca de esquerdista, dizendo que o relatório já está pronto, que a visita é só para fingir que ele está preocupado, e por aí vai, etc. E eu trouxe, inclusive, um post que eu fiz no X a esse respeito. Ao pessoal que chegou agora, 2 pontos. Já é mais que sabido que o Pedro Vaca é de esquerda. Ele está no 5º ano e 2º mandato da Relatoria Especial de Liberdade de Expressão e até agora foi omisso. Nós já fizemos diversas reuniões e essa visita agora que está acontecendo é fruto de uma pressão enorme de 2 anos, inclusive do Congresso americano. Vocês lembram do Chris Smith, com quem eu tive ontem, e da carta dele ameaçando cancelar o dinheiro da OEA? Será que as pessoas lembram? Trump, quando entrou, cumpriu, pelo menos em parte, a promessa de cortar o dinheiro. Então, se vier alguma coisa nesse relatório, e eu tenho um enorme otimismo que está sendo reforçado, vai ser porque as coisas mudaram no cenário, e não pela bondade ideológica do relator. Então, iniciar um processo de linchamento virtual do sujeito, que pode nos ajudar muito durante a visita do cara do país, não me parece muito inteligente. Na verdade, não é nada inteligente. Você tem que dar sempre uma saída honrosa para o teu inimigo. Assim, então não, você não está descobrindo, quando você posta os tweets do Pedro Vaca de 2023, você não está descobrindo a roda ou os segredos profundos da OEA, falando, desvendei que o Pedro Vaca é de esquerda. Gente, todo mundo que está nessa discussão já sabia disso. Aí as pessoas postam esse post de 2023, bota aí o post de 2023 do Pedro Vaca. Discurso de ódio aumenta no Twitter. Como é que é? Em seus maiores mercados após a aquisição de Musk. Musk cortou praticamente todos os funcionários no Brasil, permitindo ele falando do Elon Musk, reclamando o Elon Musk em 16 de janeiro de 2023. E as pessoas acham que a posição do Pedro Vaca em 2023 vai ser a posição atual. A gente tem que assistir o Paulo Figueiredo Show. Se você assistiu o Paulo Figueiredo Show, você sabe que o cenário político em 2023 era e agora em 2025 é completamente diferente. Em 2023 a gente tinha o Biden nos Estados Unidos, que meses antes tinha mandado a tropa de choque ao Brasil para pressionar as autoridades a aceitar os resultados eleitorais duvidosos de 2022. A gente tinha em 2023 a USAID fazendo a festa com o dinheiro do pagador de imposto americano e bancando a censura no Brasil, e tinha uma OEA que se omitia porque sabia que, não enfrentaria as consequências vindas do governo Biden, como seria premiada por essa posição do governo Biden. Hoje, em 2025, a gente tem Trump nos Estados Unidos, toda uma equipe que trabalha com Trump, e tem o poder de efetivar as ameaças do Chris Smith. A gente vai falar do Chris Smith ainda hoje, de cancelar o dinheiro da OEA, acabar com a mamata dos marajás que trabalham aqui em Washington. A gente tem hoje uma USAID completamente exposta e sem dinheiro para bancar as pautas esquerdistas mundo afora. E também um partido republicano que controla a Câmara dos Deputados e o Senado que controlam o dinheiro. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Então o cenário é completamente diferente.
A gente está pedindo essa visita há 2 anos. Vocês têm que pegar Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten, Eduardo Girão, Bia Kicis, Gustavo Gaia, pegar essas pessoas, Carla Zambelli, e outros aqui que eu posso estar não comentando só porque não estão vindo à mente, mas bater palma, porque essas pessoas estão há um tempão trabalhando nisso. Coronel Gerson Gomes tem um papel fundamental nessa história. A gente foi lá, reclamou, o próprio Alan dos Santos foi lá, poxa. Então, assim, o trabalho está sendo feito há muito tempo. E, gente, vocês acham que a gente não sabe que a Roberta Clark, a presidente da comissão, é uma puta esquerdista, amiga do Lula? Eu pessoalmente, já estive com o Pedro Vaca sei lá quantas vezes. Então, se você chegou agora. Ih, estou chegando agora, quero comentar. Calma, espera um pouco. Você acha mesmo que se descobriu a roda? Não sejam ingênuos. O Pedro Vaca e a OEA não têm mais a mesma liberdade para agir de maneira ideológica e instrumentalizar os cargos para promover a censura, ou pelo menos se omitir diante deles, porque as coisas mudaram. As coisas mudaram, o momento mudou. Eu falo para você, a onda na qual o Alexandre surfou não existe mais. E a rebordosa está chegando. Se você ainda insiste em acreditar na turma do Deixa Disso, que fala que o Trump não vai comprar esse tipo de briga, vejam o que o Trump fez essa semana em relação ao Tribunal Penal Internacional. Um tribunal que está se comportando de maneira ideológica, se omitiu, e mais do que se omitiu, emitiu, um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Você acha que esses caras iam sair impunes? Não! Vejam a ordem executiva, algumas das consequências possíveis para funcionários, empregados e parentes incluem o bloqueio de propriedade e ativos e a não permissão de entrada nos Estados Unidos. Lembram quando eu falava que autoridades enlouquecidas perderiam seus vistos e sofreriam sanções financeiras? Lembram quando vocês achavam que eu era louco? Eu acho que essa realidade está se tornando cada vez mais... Eu não sei, eu acho que se você conversar, por exemplo, eu falava isso com jornalistas, eu tenho amigos, não sei se eu posso dizer isso, talvez. Eu tenho contatos com bastante jornalistas da mídia mainstream. E eles achavam que eu estava exagerando. Mesmo na internet, as pessoas, tic-tac, lá vai o Paulo Figueiredo falar de coisas que nunca vão acontecer, isso é impossível. Será que hoje... Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com a EA, necessariamente. Mas a postura do Trump contra uma organização internacional muito mais poderosa, que parou de cumprir o papel dela e passou a agir ideologicamente, está descarada. Não é impossível e nem mesmo improvável que a OEA entre no radar do Trump. E das reuniões que a gente tem aqui, eu chamo muito a atenção para a questão da OEA. Ontem, na reunião com o Chris Smith, a OEA foi talvez o principal dos temas. E aí eu digo para vocês, se vier alguma coisa nesse relatório em favor, isso é plenamente possível em nosso favor, porque o cenário mudou. Eu conversava com o Pedro Vaca, eu falava, nunca ouvi falar dessas coisas. Aí a gente foi mandando material, pesquisa, notícia, etc. Eu falei, como é que você pode ser o relator especial de liberdade de expressão e uma pesquisa sai dizendo que 61% do maior país sob a sua gestão, 61% das pessoas têm medo de expressar suas opiniões na internet e você acha que está tudo bem. E aí a gente linchar o cara que tem o poder de nos expor o que está acontecendo no Brasil, está longe de ser a coisa mais inteligente. Então, pelo amor de Deus, agora não é momento de linchar. Se o relatório sair ruim, by all means, sempre tem a porrada no cara na internet. Eu já falei isso várias vezes aqui, mas em todo esforço difícil tem 2 grupos. Primeiro é de quem arregaça as mangas, dá a cara a tapa e vai correr atrás de resultados e resolver problema. O segundo é o grupo das pessoas que estão descredibilizando o esforço, linchando Pedro Vaca e falando, antes mesmo de que o relatório seja escrito,
que não vai adiantar nada. São os guerreiros do sofá que vivem dizer que as coisas vão dar errado, ao mesmo tempo em que não fazem absolutamente nada para dizer para que elas deem certo. Parece alguém para dizer, Paulo, mas ele estava com o Barroso e o Alexandre de Moraes, meus amigos. Esse cara vai encontrar um monte de gente no Brasil. Inclusive, hoje encontrou uma pessoa muito importante. Deixa eu ver se parar o programa, porque está um ar-condicionado aqui, está muito insuportável. Está 0 graus, eu acho. Ah. Pô, frio. Então, inclusive, eu sei que ele encontrou uma pessoa muito especial, não posso dizer aqui, hoje. Como é que você vai fazer um relatório de liberdade de expressão sem ouvir os caras? Você tem que ouvir, pô. O principal responsável pelas violações de direito, quem é? É o Alexandre, tem que ser ouvido. Barroso, presidente do STF, tem que ser ouvido. Mas dá para dizer, ele vai, em tese, vai encontrar o advogado do Felipe Martins, está encontrando o meu advogado. Aliás, o Felipe Martins tem um ponto interessante. Eu não entendi a razão de ouvir o Felipe Martins, porque o Pedro Vaca parece que ele virou o ouvidor do rei. Todo mundo quer reclamar com o Pedro Vaca. Daqui a pouco as pessoas estão reclamando com ele com o buraco da rua que a prefeitura não conserta. Tem militar querendo reclamar com ele. O pessoal entenda. O cara é relator especial para um assunto específico, que é liberdade de expressão. Se você tem um caso voltado à liberdade de expressão, pô, não espera, manda para ele. Agora, outros assuntos, não dá para falar das prisões ilegais do 8 de janeiro, porque isso confunde. Talvez para dar contexto, etc. Mas ele está aqui no Brasil para ouvir sobre violações específicas ao direito de liberdade de expressão. Tem muita gente fora de noção nesse sentido. Segundo o relator, que muita gente está apedrejando de antemão, o tom dos relatos é realmente impressionante. Ele estava visivelmente surpreso com alguns dos relatos. Eu tenho pessoas acompanhando, como eu disse, meu advogado, na verdade, já teve até com ele, uma vez que eu não estou no Brasil, uma vez que eu não posso estar no Brasil. E agora, Paulo, você tem certeza que o relatório vai vir bom e com a descrição dos fatos? Não. E Paulo, e se o relatório vier uma bosta? Se o relatório apontar que não teve nenhuma violação à liberdade de expressão, se vier uma bosta, não vai mudar nada. Pelo contrário, vai ter mais um cara para a gente partir para cima. A postura atual da OEA já é de omissão, de não reconhecimento dessas violações. Todos os relatórios anuais, essa é a primeira vez, eles mandaram o relator por pressão. O relator não visitava o Brasil e dizia que estava tudo bem. Pelo contrário, esse cara dizia nos relatórios deles dos anos anteriores que o Bolsonaro não ameaça a liberdade de expressão. E tem mais, 2026 acaba o mandato do Pedro Vaca e vem o novo relator. Quem vai ser o novo relator? A gente não sabe. Mas o que importa agora é que essa é uma visita, é uma oportunidade. A gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem. E a gente não tem nada a perder. Eu volto a dizer, a visita só aconteceu por causa de muita pressão.